de fantasia sempre foram uma das minhas paixões, junto de suspense, terror, mas o grande problema é que a maioria, ou uma grande parte pelo menos, é um grande esquema de pirâmide. Você precisa comprar um para comprar vários e ficar preso neles. Então, eu trouxe aqui para vocês hoje livros que são únicos. Você vai comprar um livro, entrar nesse universo, se divertir, gostar, rir, chorar e pronto. A Casa no Mar Cerúleo. Linus Baker, um homem solitário de 40 anos, vive uma vida tranquila supervisionando orfanatos para o governo. Só que sua rotina muda rapidamente e drasticamente quando ele é designado a avaliar um certo orfanato, que é lar de 6 crianças extraordinárias e potencialmente perigosas. Uma gnoma, um sprite, uma serpe, uma bolha verde e um canisomem. E o anticristo, o próprio anticristo. Eu fui lendo algumas descrições, alguns livros, para fazer a pesquisa para esse vídeo, que inclusive todos esses livros provavelmente eu vou trazer aqui no canal, tá? Eles não estão aqui na lista à toa, não. E eu percebi que muitos livros se repetiam. E eu comecei a ficar incomodado com isso, porque eu não queria trazer para vocês livros que meio que acabou que já falou, sabe? Tantas pessoas já falaram. Só que tem alguns que eu ainda não tinha lido, e eu fui pesquisar, e eu falei, como assim eu ainda não li? Ou pelo menos não tá na minha TBR? Aí eu entendi, tem livro que é muito bom, não tem como ficar fora da lista. Mas eu tentei trazer livros que eu quero ler, livros que eu acho legal, livros que pode não ter uma nota tão legal, ou pode não ter tanta gente falando, mas eu achei da hora. Mas continuando, esse eu tenho aqui, hein? A Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes. Esse eu tô começando a ficar ansioso pra ler. Mika é uma bruxa solitária que tem a oportunidade de fazer parte de uma família e encontrar um novo amor. A Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes é uma fantasia romântica para aquelas pessoas que gostam de uma fantasia, mas querem um aconchego, aquele toque de magia na fantasia. Mas eu tenho grande expectativa para esse livro, tomara que eu não seja frustrado. Mas a gente tem também contos de fadas em suas versões originais. Todos nós conhecemos os contos de fadas, a gente já ouviu algum deles na história, através de desenho, livro, alguém te contou, mas essa versão que eu separei são adaptações que não suavizam o que as originais acabam fazendo. Essas são mais sombrias, mais cruéis, então é um livro para colecionador que reúne conto de fadas com clássico para você que gosta de um terrorzinho, de algo mais sombrio, eu gosto bastante também, né? Provavelmente você vai adorar ler. Eu separei aqui mesmo sendo contos, né? Porque eu acho válido e eu vi pouquíssima pessoa falando sobre. Então talvez você não tenha nem tanto tempo para ler, né? Não consegue disponibilizar de tanto tempo para ler. É um livro maravilhoso que você vai conseguir não só ler ele, mas também você vai conseguir ler picadinho, né? Lê um, depois lê, vai ser legal. E aí, todos os livros vão estar na descrição para você comprar na Amazon. Lembrando que toda vez que você compra na Amazon, você me ajuda diretamente. Afinal de contas, eu recebo uma pequena parcela e você não gasta nada mais por isso. Então, se possível, se tiver interesse, clica no link e faça suas compras, e não é só de livro, pode comprar o que você quiser. Mas aqui eu separei um outro que eu gosto bastante, pelo menos eu gostei bastante, quero ler, que é Krampus, o Senhor do Yule. Krampus, o Senhor do Yule é uma fantasia sombria. Ele reimagina a lenda natalina do Krampus, aquele demônio do Natal que pune as crianças que foram desobedientes, dá carvão para elas. Aqui a história começa na véspera do Natal, quando o músico fracassado Jess Walker testemunha 7 figuras diabólicas perseguindo um homem de vermelho. Krampus é acorrentado pelo Papai Noel e seus seguidores e busca vingança e reivindicação do seu título como verdadeiro Senhor do Natal. Esse livro tem algumas ilustrações ainda e é bem maneiro. Eu sei que muitos de vocês, muitas pessoas que eu conheço, são grandes fãs do Natal, do clima natalino e tudo mais. Eu sempre fui um grande fã do Grinch. Eu não gosto muito de Natal, nunca tive natais tão maneiros, não tenho lembranças tão legais nessa época, então acaba que o personagem do Krampus é muito mais interessante pra mim. Aí essa subversão de imaginar que os ajudantes do Papai Noel estão ali pegando o Krampus e levando ele embora e ele volta por vingança, é uma história que me interessa, me chama a atenção e parece ser muito legal. Novamente, eu não vejo muita gente que não tenha foco em terror, né, canais especificamente de terror, falando sobre a literatura de terror, então eu sempre vou trazer aqui, mas sem o sensacionalismo, sabe? Sem imagens e tudo mais, pra você que não gosta acabar ficando comido, pode ficar bem tranquilo. Até nas minhas dicas em outras redes, pode ficar tranquilo que você vai ler, mas não vai conseguir dormir de noite, tá tudo bem. Mas como eu gosto bastante, e terror pra mim anda de mão dada com a fantasia, eu vou acabar sempre encostando no terror
terror aqui. Gosto muito de pensar na fantasia sim, sabe? Pensar na fantasia como universos diferentes, seres diferentes, onde a gente pode viajar, mundos onde a gente pode escapar mesmo da realidade. Eu sei que muita gente gosta de livros de história, muita gente gosta de livros da história humana, né? Eu digo, livros mais pé no chão, né? Até os romances, as pessoas leem, não leem comédias românticas, por exemplo, leem romance, aquele romance de época, né? Algo que seja mais crível. Então tudo bem, são gostos, são expectativas diferentes de livros diferentes, cada um tem sua demanda. Mas pra mim, eu sempre amei a força e o poder que a fantasia tinha ou poderia ter de te levar da realidade, sabe? Tirar você um pouco da realidade. Só que eu sempre fiquei surpreso o como o terror nunca foi tão tido como uma espécie de fantasia. Porque, embora ele possa ter, por exemplo, um terror de slasher, né? Que é só um cara ali que tá fazendo alguma coisa hedionda, né? Ele também pode ter um ser fantástico, sabe? Um ser absurdo, assim, um ser que a gente não consegue nem compreender, como Lovecraft geralmente fazia no seu terror cósmico, né? E isso pra mim sempre foi interessante também, por mais que a gente tenha uma outra sensação, não é uma sensação de maravilha, de nossa, que mundo legal, mas uma sensação de, caraca, os personagens têm que sair dali, eles estão correndo perigo, eu ainda sempre achei super interessante essa fantasia, esse mundo ou seres fantásticos serem tão interessantes. Principalmente, e eu não sei se vocês concordam, ou se vocês pensam assim também, quando há uma subversão da lógica. Quando você tem um ser que ele é monstruoso, mas ele é aquele monstro fofo, né? Que ele é aquela lógica inversa. E aí a gente assiste na história, ou lê, ou acompanha na história, os personagens descobrindo que aquele ser ali, ele não causa mal a ninguém. E também o contrário. Seres que são muito fofos, mas que são extremamente perigosos. Isso, novamente, seja na fantasia, seja no terror por si só, eu acho muito legal quando essa subversão acontece. E aí, eu me inspiro, e eu gosto, e eu me perco, porque eu esqueço que é um terror, sabe? Eu esqueço que a ideia ali é me fazer sentir medo, sabe? Eu não sei se vocês são assim. Então, em livros onde tem monstros, eu sempre penso muito em Frankenstein, sabe? Em A Bela e a Fera, sabe? Tipo assim, cara, mas se esse monstro não for mesmo um monstro? Então, provavelmente, em um livro de terror, eu seria aquele cara que tentaria entender o vilão e me ferraria por causa disso. A ingenuidade é o meu ponto fraco. Mas me diz, por favor, que tem pelo menos uma pessoa que vai assistir esse vídeo que é parecida comigo, eu não tô sozinho. Pra eu ficar feliz, entendeu? Mas vamos continuar a nossa lista, que tem o Feiticeiro dos Espinhos. Elizabeth foi criada em uma das grandes bibliotecas de Austenmere, provavelmente eu disse errado, tá? Acreditando que os feiticeiros são intrinsecamente maus. Ela sonha em se tornar guardiã da biblioteca para proteger seu reino da feitiçaria. Porém, após ela ser acusada de um crime que não cometeu, ela é forçada a ir para a capital para enfrentar a justiça. Aí, com a ajuda de um feiticeiro, Nathanael, e seu criado Silas, a Elizabeth descobre uma conspiração imensa e perigosa que vai levar ela a questionar as crenças dela sobre magia, biblioteca, sobre si mesma e sobre os feiticeiros. Achei maneiro demais. Eu gosto quando essas histórias elas se misturam, então vira quase um thriller policial, né? Porque poderia ser, né? De conspirações e tudo mais, com uma fantasia, com magia. Eu estou bem empolgado para ler esse livro e eu fico muito triste, porque eu sempre coloco a capa aqui na frente para vocês, né? E esse eu não leria pela capa, embora a capa seja bonita, a capa não é feia, a capa é bonita, mas não me chamou atenção. E aí eu não vou saber te dizer por quê. Se você tem um conhecimento aí, design, de capa e tal, fique à vontade para me explicar, inclusive, tá? Talvez eu quebre a cara no final das contas, a minha primeira impressão estava certa, talvez, mas eu acho que não, sabia? Eu acho que não. E eu sei que é um erro, né? No ditado popular já diz isso, de você não julgar um livro pela capa. Mas eu acabo julgando. Então esse livro me deixou um pouco assim, mas depois eu li e eu achei super legal. Dependendo de conforme for a história, como a história for se guiar, pode ser que seja um ótimo livro. Quero bastante ler esse, ele chamou bastante atenção também. E, como eu disse, todos que estão aqui, eles vão entrar na minha TBR, talvez não desse ano, mas em algum momento eu quero ler esses livros, sim, eles já estão na minha lista de desejos. E aí um outro livro interessantíssimo de contos que é O Céu e o Sol. Esse conto se passa no universo superlunar. É a história de um quase escritor lunático que não acredita no amor, e aí um garoto solar
que é O Amor em Pessoa Tromba o Caminho Dele. É um livro com uma história LGBT e, inclusive, neste mês, na última semana do mês, eu vou fazer um desafio do 7 em 7, né, que vão ser 7 livros em 7 dias, e todos vão ser com a temática LGBT. Eu já separei os livros, inclusive, mas eu vou falar disso mais pra frente, e a gente vai começar dia 21 e terminar no dia 28, que é o dia do Pride. E eu separei mais do que 7 livros, na verdade, então pode ser que tenham mais de 7, até porque tem alguns que são só contos, são muito curtinhos, mas a minha ideia é separá-los todos, ler um a cada dia e sair um vídeo a cada dia, tá? E não reuni-los pra lançar no dia do Pride todos os vídeos de uma vez, não. Eu quero fazer um vídeo de cada livro e no último dia fazer um compiladão elencando qual eu achei melhor, qual eu achei mais ou menos, e o último livro, né, do dia 7. Dia 7 não, né, são 7 dias. Do 7º dia, do dia 28, aí sim, falar do último livro, né, do 7 em 7, e aí sim, fazer elencar ali qual que eu achei melhor, qual eu achei pior, então provavelmente vocês vão ter aí essa semana diferente, onde vocês vão ter essa maratona, né, de um vídeo por dia, culminando aí no dia do Pride, que aí tem um vídeo diferente. Lembrando que terça-feira sai indicação de livro aqui e sexta-feira tem vlog. Às vezes literário, às vezes nem não tão literário assim. E se você gostou do canal, já apoiou se inscrevendo, dá uma olhada no meu vlog que eu fiz falando um pouco sobre qual foi a ideia desse canal. Acho que você vai curtir.